Muito bom dia a todos os ouvintes da 012 News 98.5 FM. Meu nome é Cacá Alberti e está no ar o primeiro programa Papo Reto de 2023. E hoje tenho o grande prazer de receber aqui, nos estúdios da rádio, o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. Muito bom dia, Felipe. Tudo bom? Cacá, bom dia a todos os ouvintes da 012 News FM. É um prazer estar aqui com você. Aliás, fazia tempo que nós não nos encontrávamos, né? É verdade. Aliás, matando saudades aqui. Prazer estar contigo. E um feliz ano novo a você e todos os seus ouvintes. O desejo mesmo a você, a teus filhos lindos, tua família, teu pai, que é um cara sensacional. Enfim, toda a tua família. Desejo um 2023 com muita saúde. Porque o resto a gente corre atrás, né, prefeito? Com certeza, é isso aí, Cacá, obrigado. E um excelente 2023 a todo o litoral norte paulista. Verdade. Prefeito, hoje temos uma pauta bem interessante, muitos assuntos para a gente falar aqui de São Sebastião, mas eu não tenho como não iniciar perguntando para você, visto que, né, nesse último ano, em 2022, o governador Rodrigo Garcia, ele fez realmente um governo voltado aqui para São Sebastião. Ele enviou várias emendas. Graças ao trabalho do ex-governador Rodrigo Garcia, conseguimos asfaltar uma boa parte aqui da nossa estrada que estava realmente precisando. Enfim, muito foi feito pelo governador. Então eu lhe pergunto, o que São Sebastião pode esperar da gestão do novo governador Tarcísio de Freitas? Se você já chegou a conversar com ele, passar as demandas daqui do nosso município. Bom, Cacá, primeiro a gestão do governador Rodrigo Garcia foi fantástica em função das ações relativas aos municípios. O repasse de recursos, investimentos, nós tivemos grandes obras realizadas aqui nesse período que o Rodrigo ficou à frente do governo do estado de São Paulo. Primeiro, a pavimentação, como você mesmo acabou de dizer, em relação à divisa Caraguatatuba-São Sebastião. Os recursos aplicados ali e agora também com a licitação das novas rotatórias, nós temos uma entrada diferenciada. Pavimentação que está vindo até o bairro de São Francisco, obras que estão em ritmo acelerado, que melhoraram muito a região norte e o acesso à região central. Tivemos a pavimentação da Dario Leite Carrijo, também na região norte. Os investimentos na unidade de saúde do Jaraguá, os investimentos em parceria com o Estado no CCZ, na nova estrutura do CCZ, que é um exemplo, que é um modelo para o litoral norte paulista, que fica no Jaraguá, mas atende toda a região central e sul também do município, e a pavimentação na região sul, principalmente ali em Boiçucanga, na Valquir Vergani. Então, todas essas obras, mais as correções da Rio Santos, que é a rodovia que corta o nosso município, que é a nossa avenida, no bairro, por exemplo, de Juqueí, Barra do Una, obras que estão ou em andamento ou já conclusas, foram investimentos e repasses do governador. Nós estamos aí totalizando quase 50 milhões de reais em repasses, além daqueles que estão ou já entregues ou ainda em licitação. Por exemplo, a Praça do Pôr do Sol. Nós pudemos concluir a Praça do Pôr do Sol com recursos do governo do estado de São Paulo. E agora, em licitação, a nova obra do entreposto pesqueiro do bairro de São Francisco. Então, estrutura turística que vai dar suporte à pesca artesanal, com o novo pier, são mais de 200 metros de extensão, o maior pier do litoral norte. Temos também uma estrutura de turismo com os quiosques, a estrutura que vai abrigar a colônia Z14, um novo entreposto, não apenas, como eu disse, para a pesca artesanal, mas também para o turismo da nossa cidade. Então o governador Rodrigo Garcia foi uma pessoa fantástica, nos ajudou muito. Ajudou o município, ajudou ao litoral norte como um todo. A expectativa com o governador novo, que tomou posse agora, o Tarcísio de Freitas, é a melhor possível. Nós o apoiamos no segundo turno, foi uma decisão do partido, foi uma decisão do diretório local, uma decisão das lideranças locais que compõem a nossa base de apoio, e a gente espera que seja o melhor. É óbvio que a gente precisa registrar que o primeiro domicílio oficial do governador no estado de São Paulo é o Palácio dos Bandeirantes. Ele tem cometido gafes, acho que vai demorar um pouco ainda para se posicionar. Tem essa questão muito séria
do secretário de Educação, do Renato Feder, que precisa ser resolvida. Quer dizer, um fornecedor de produtos e serviços, na minha opinião, não deveria sentar como gestor, né, sentar na cadeira como gestor e ordenador de despesas desses contratos da própria empresa. Eu acho que tem que ser debatido isso de uma forma muito rápida, né? Lembrando que o próprio Renato tem casa em São Sebastião, ele é frequentador da nossa região há muitos anos, da nossa cidade. Eu o conheço pessoalmente, então eu espero que isso seja esclarecido o mais rápido possível. O governador também precisa estabelecer as políticas públicas de atenção aos municípios. Ainda não chamou ninguém, não conversou com ninguém, ainda está se posicionando, ainda precisa organizar o dia a dia do Palácio dos Bandeirantes. Então eu acredito no melhor, né? Acho que ele vai fazer o melhor. Tem lá o Felício Ramute, que é o ex-prefeito de São José dos Campos, que é uma figura linkada ao Vale do Paraíba, é amigo nosso. Não sei por que tomaram a decisão de deixar o Felício tomando conta da Cracolândia em São Paulo. Acho que o Felício é um grande braço articulador com os prefeitos do interior, um cara que tem experiência, que conhece o estado de São Paulo, conhece a nossa região. Então vamos agora aguardar como é que o governador Tarcísio vai se posicionar em relação aos prefeitos. Nós tivemos ações agora no início do ano em relação à balsa, em relação às intervenções rápidas do DR, as respostas foram realmente muito rápidas, lembrando que nós temos as relações com esses órgãos. Então eu espero que seja dado o comando de cima para baixo para que a gente possa tratar dessas políticas públicas o mais rápido possível, tendo em vista que o estado de São Paulo tem 645 municípios e puxa o Brasil. Então não dá para ficar também demorando o contato dos secretários, o contato do próprio governador. Vamos ver, mas a expectativa é positiva. E quanto ao governo federal, qual a expectativa do prefeito de São Sebastião? Olha, eu confesso a você que me surpreendeu essa forma revanchista do Lula assumir o governo, né? Eu não votei nele, não foi o meu candidato, mas o Lula foi um cara que estabeleceu uma marca de estadista, um cara que conseguiu consolidar o seu nome não só no Brasil, mas fora do Brasil. De repente ele assume o governo com uma forma extremamente revanchista. Você percebe que é um governo que começa com muitas mágoas. Os principais decretos foram desconstruindo um governo anterior. Isso me remete a eleições de cidade pequena, o prefeitinho que resolveu atacar o ex-prefeitinho, sabe? Desmontando tudo que ele fez. A democracia não é assim. A democracia é uma conquista continuada, né, de direitos. Eu lembro, num passado não muito distante, as mulheres conquistaram seus direitos com os atos simbólicos de queima do sutiã, fizeram todas as suas manifestações, conquistaram o direito a voto, o posicionamento no mercado de trabalho, as garantias legais. Então as políticas públicas, elas vão se construindo numa democracia com aquisição de direitos, com aquisição de deveres também. E de repente o governo federal assume dando burdoada em todo mundo. Quer dizer, nós não estamos com tempo para ficar discutindo o que o outro fez ou deixou de fazer. Ele tem que pegar as obras que estão com contratos ou em andamento para serem iniciadas ou para serem concluídas, tocar essas obras, continuar as políticas públicas positivas e não ficar com um governo de revanchismo. Acho que o Lula está se apequenando nessa história dele, nessa biografia dele, publicando decretos aí, como essa questão armamentista, que eu acho que foi um erro absurdo, mas enfim, é uma decisão dele, é um retrocesso, né, nessa questão da data de pagamento, a data do aniversário também, dos direitos trabalhistas, nas questões outras, né, tanto a social, quanto nas questões do sigilo. Pô, se foram decisões de um governo anterior, que se respeite e continue avançando. Agora, um governo que começa no primeiro dia, no ato de posse, olhando para o retrovisor e não olhando para o para-brisa, que é muito mais amplo e te dá a visão de futuro, para mim foi uma surpresa, né? Eu estou vendo aí presidentes de outros países em declarações. Eu vi a presidente de Honduras agora, recentemente, o presidente também da Argentina, dão declarações que o BNDES já vai começar a financiar. Pô, mas espera um pouquinho. Nós temos problemas seríssimos para resolver, seríssimos, né?
Existem situações críticas que o governo brasileiro precisa enfrentar agora. Existe uma recessão sim acontecendo. A queda do CMS no estado de São Paulo em novembro foi de 24%. Em dezembro tem um acumulado de 25%. Ou seja, sinais claros de recessão. Você olha para o grande mercado norte-americano, as Big Techs agora fazendo demissões em massa. Isso vai afetar, já está afetando, né, não só a economia mundial, mas a economia brasileira também. Então assim, a gente precisa se proteger e de repente um desencontro de ministros anunciando coisas, o presidente tendo que desanunciar no dia seguinte. Enfim, eu estou achando muito estranho, né? Uma pessoa que teve uma imagem forte no mundo como um grande estadista, que é o nosso presidente, de repente assumiu o governo olhando para trás, dando canelada, como se fosse, como eu disse, eleição de cidade pequena, né? O prefeitinho brigando com o ex-prefeitinho. Então, pô, se apequenou demais. Expectativa sempre positiva, afinal de contas somos brasileiros e dependemos muito do governo federal. Então, agora aguardar essas decisões que são realmente muito tristes, que estão aí dando caneladas na democracia. Eu espero que tanto o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, quanto o presidente Lula se entendam num bem comum. Não é hora de olhar para o retrovisor, é hora de olhar para o para-brisa, é para frente. É para frente que se anda e o país é muito grande para ficar nesse tamanho ridículo que eles estão, que ele mais ou menos, ele não, principalmente o governo federal está dando para as políticas de estado. Felipe, há uns 3 meses atrás, mais ou menos, 3, 4 meses atrás, o Felipe Zangado, nosso amigo, me telefonou e pediu que eu fizesse uma entrevista com o Alexandre Padilha, que estava aqui em São Sebastião, na sede dos portuários. E o que eu senti nessa entrevista é que realmente não existe uma vontade, e o Alexandre está novamente no Ministério do Lula, não existe uma vontade da privatização. Inclusive, acho que do Porto, né? Não só acho que praticamente Petrobras, tudo que nós esperávamos, essas grandes empresas que nós esperávamos uma privatização, haverá um retrocesso e não haverá essa privatização. Como o prefeito de São Sebastião vê, né, provavelmente a continuidade do Porto da maneira que ele está sem essa privatização? Olha, eu sempre me manifestei contrário a transferir a autoridade portuária para a iniciativa privada. A privatização do Porto, ela precisa ser dissecada e precisa ser discutida. O Felipe é um dos ativistas, né? Como tem outros, tem o Robson Ceará, tem toda a turma lá dos sindicatos, né? Da União Sindical e outros interessados também nessa questão portuária. O que é importante a gente entender? Quando você fala em autoridade portuária, ou seja, a preservação do emprego local, a preservação da mão de obra local, a preservação dos direitos de uma cidade que há anos vive do porto, essa ação precisa ser dissecada, dividida. Então, a autoridade portuária tem que ficar na mão do poder público. A gestão privada de terminais, as licitações para que hajam os investimentos necessários, esses sim precisam ser privados. Ponto, acabou. O que está acontecendo é uma discussão sem pé nem cabeça, tanto do governo federal, que o gestor na época era o Tarcísio, nosso atual governador, quanto do próprio governo do estado. Ou seja, o governo do estado que devolveu o porto, a delegação do porto ao governo federal, agora é gerido pelo ministro que queria fazer a privatização. O que me preocupa, Cacá, não é se vai privatizar ou não neste momento. O que me preocupa é o desenrolar da história com decisões traumáticas que não definem o futuro. Então, o atual ministro, o Márcio França, que foi governador de São Paulo, que é frequentador da nossa região, é um grande amigo, ele toma uma decisão de que não vai mais privatizar o Porto de Santos. Ele não falou de São Sebastião ainda. Não vai mais privatizar. Tá bom. Só que vieram discussões em que o Porto de Santos e o Porto de São Sebastião estavam ligados ao longo de 2, 3 anos. De repente você freia, mas não dá um norte, começa a se criar uma instabilidade jurídica, administrativa, política, tá certo?
Quem é que vai tocar o Porto de São Sebastião? É o governo do estado? É o governo federal? Lá não vai privatizar, mas como é que fica? O Porto precisa de investimentos. Então, vamos discutir a autoridade portuária? Não, ninguém discutiu nada, ninguém sinalizou nada. É uma troca de pancada para lá e para cá, e a gente continua vivendo uma estabilidade que nós vivemos nos últimos 20, 30 anos. O Porto de São Sebastião não tem o investimento necessário para desenvolver, para avançar e se estabelecer como um grande ente portuário brasileiro. Nós temos um porto acanhado, que só tem um berço, que precisa de investimentos, precisa ter o segundo, terceiro, quarto, quinto berço, precisa avançar. E política de logística, de transporte, portuária, aeroportuária, ela precisa acontecer. Nenhum país no mundo desenvolveu se não tivesse investimentos nessa área. Nós fomos descobertos através dos mares. A economia global, ela acontece através dos mares, não é? O grande exemplo é o canal de Suez, que ficou interrompido, 400 navios não circularam, parou a economia mundial. Atrasou a entrega de mercadorias, de matéria-prima, e nós estamos sofrendo com isso até agora. Então o Porto de São Sebastião é um importante canal de escoamento de produção do interior paulista, do interior de outros estados que estão aí próximos às fronteiras de São Paulo, como também a entrada de cargas, ou seja, de importação também. Então, dentro desse contexto maior, os governantes, os atuais mandatários, têm que sentar e conversar e sinalizar, principalmente para a cidade que é 100% afetada, no caso Santos e também São Sebastião, que tem os dois portos, como é que se dará a discussão. Não vai mais, vai sim, olha, não vai, espera um pouquinho. Existem pessoas que dependem disso, tem empregos, né, diretos e indiretos linkados a essas decisões. Então me preocupa muito essa instabilidade jurídica e administrativa que o Brasil está vivendo. Isso espanta o investidor, isso não dá segurança para o empregado. Então é aquilo que eu estou te falando, quando a gente faz a reflexão sobre o governo federal, eu tenho uma admiração profunda pelo presidente Lula, não fiz campanha contra, eu me posicionei, fui muito respeitoso, inclusive com pessoas de dentro do nosso governo, pessoas muito próximas que votaram nele desde o início, e as pessoas sabem da minha conduta. Mas o que me impressiona é a falta de coerência no início desses mandatos em relação às políticas públicas e ao futuro do país. Estão brincando com o Brasil. O Brasil é um país de grandes proporções, mas é o país que sempre pode ser, mas nunca é. Nosso país não está sendo respeitado lá fora há muito tempo. Nosso país, ele é alvo de chacota, não é agora, porque o presidente falava bobagem, deixava de falar bobagem. Ele é desrespeitado desde lá de trás, quando ficou com uma fama de país da corrupção, país da ladroagem. Então nós temos que repensar isso aí, e a posição, a responsabilidade dos governantes atuais, ela é enorme. E não pode ficar pautado em decisões simples. Não privatiza mais, tá bom, mas qual é o caminho? Precisa se dar um caminho de investimentos, precisa se dar um caminho de segurança para o empregado, né, para o trabalhador. Então eu sempre fui a favor de que tenha sim a autoridade portuária estabelecida linkada ao município e os investimentos de iniciativa privada que o Estado nunca vai conseguir fazer. Quando eu falo de Estado, eu falo de União e governo do Estado de São Paulo também. Não tem capacidade de fazer os investimentos necessários, não tem recursos para isso. Então, que o governo federal e o governo estadual cuidem de saúde, cuidem do social e deixem os investimentos em logística e transporte para o setor privado, mas mantendo a autoridade portuária linkada ao município de São Sebastião, no caso do Porto de São Sebastião. Perfeito, Felipe. Quero agradecer aqui a audiência grande que estamos tendo agora. Justamente por ter uma audiência muito grande, não dá para ler tudo. Então eu peço aqui desculpa aos nossos ouvintes, mas no final do programa eu vou fazer a forcinha aqui e ler alguns comentários. Quero aproveitar também e cumprimentar aqui o André, que está aqui tocando a nossa mesa. Graças a ele conseguimos levar o som tanto para a 98.5 FM, né? Nossa rádio 012 News, quanto para o Nélio, que está cuidando também do streaming. Muito obrigado a vocês dois. Ao Jorge, né? Também está aqui cuidando das fotografias. E a Bia, que está lá embaixo, sempre acompanhando o prefeito de uma maneira extremamente profissional e extremamente competente. Eu vou chamar agora aqui os nossos comerciais e na volta, durante o nosso segundo bloco, eu quero falar com o Felipe a respeito de obras, né? Ele citou algumas obras que o nosso ex-governador
conseguiu trazer, né, através de recursos aqui para a cidade. Porém, eu gostaria de fazer um balanço. E o Felipe sempre foi um cara que nunca se negou, muito pelo contrário, sempre fez questão de fazer essa prestação de contas à população. Então no próximo bloco a gente volta e vamos fazer um balanço do ano de 2022 do município de São Sebastião. Chamem os nossos comerciais aí, gente, por favor. Estamos de volta, como falava a grande dama da comunicação do Litoral Norte, Cleusa Maciel, que está lá em cima assistindo o nosso programa e com certeza mandando um beijo para todos nós. E nós retribuímos esse beijo à grande dama Cleusa Maciel. Felipe, vamos então fazer um balanço, né, das obras, né, do que aconteceu em São Sebastião em 2022. E em seguida, podemos já emendar assim, a curto prazo, ou médio prazo, o que o sebastianense pode esperar do governo Felipe Augusto, agora nesse terceiro ano de um segundo mandato. Olha, Cacá, muitas obras foram realizadas na nossa gestão, principalmente na educação. Nós temos hoje mais de 80% das unidades escolares reformadas, requalificadas e equipadas, né? Hoje elas são extremamente modernas, são unidades de saúde, unidades de educação preparadas para atender com qualidade as nossas crianças. Fizemos as novas creches, né? Creche do Jaraguá, fizemos a creche, aliás a do Pontal está sendo conclusa agora, fizemos a creche do Topo Varadouro, a creche Maria Leonarda lá do Canto do Mar, que está sendo agora neste momento ampliada, são cerca de quase 300 novas vagas. Temos a creche de Marizias, que foi entregue e também já está sendo ampliada, a creche de Barra do Una, que também vai ser entregue esse ano, a creche de Boracéia, que foi iniciada. Nós temos aí outros investimentos também, 4 novas unidades escolares que começam a ser construídas esse ano, além dos investimentos no esporte, os novos ginásios, estruturas para atender o nosso munícipe, as nossas crianças com qualidade. Temos também as obras de pavimentação, que aconteceram no ano passado, aliás, nos últimos anos, foram mais de 450 ruas pavimentadas e agora, em licitação, mais de 100 milhões de reais em obras de infraestrutura, pavimentação, calçadas, drenagem, que está acontecendo agora. Nós temos aí a pavimentação da Guarda-Mor Lobo Viana, num sentido mais amplo também dela, com abrangência da Topolândia até o bairro de São Francisco, conectando com essa pavimentação com os recursos do Estado, que o governador Rodrigo Garcia, o ex-governador, conseguiu para nós. Então, obras importantes que estão aí em licitação. Os novos pires também da cidade, não só o do São Francisco, que foi entregue agora no fim do ano, na frente do convento, mas dos pescadores, que vai entrar em licitação, os outros que estão entrando em estudo, né, a reformulação de piers, como por exemplo Pontal, Porto Grande, a estruturação da Barra, lá do Rio Una, no bairro de Barra do Una também, para que a gente possa ter ali um transporte aquaviário melhorado, um incentivo à questão do transporte das embarcações de esporte e recreio, a questão do turismo também de forma reforçada. Então, muitas ações. Vamos entregar agora no início do ano também, ainda esse mês, a nova sede da Secretaria de Educação, prédio próprio, uma estrutura moderna, organizada para atender aí aos nossos professores. Então, muitos investimentos estão acontecendo nesse momento. O Hospital de Clínicas continua aí com as estruturas sendo melhoradas, reformadas. Todos os leitos, né, do hospital foram reformados, entregues já à população. As estruturas novas agora da UTI também vai passar por reformas, a UPA que está passando por reforma, e as novas unidades de saúde, como por exemplo a da Enseada, que vai entrar em licitação agora, a nova unidade de saúde de Marizias, tudo isso aí num bojo de investimentos que ultrapassa os 200 milhões de reais. O que nós estamos aí tendo é um atraso em função dessas ações promovidas pelo prefeito de Ilhabela, que de cunho pessoal tem atacado a cidade de São Sebastião, bloqueando os recursos que são do município, inclusive em colocações extremamente mentirosas, onde ele diz que São Sebastião está perdendo recursos, que Ilhabela está perdendo recursos que chegam a prejudicar até o funcionamento dos serviços públicos. Quer dizer, o prefeito de Ilhabela mente
constantemente, ataca a população sebastianense com recursos judiciais fraudulentos, com recursos judiciais procrastinatórios, ou seja, tentando empurrar ao máximo o desenvolvimento da nossa cidade, e isso de fato tem atrasado. Você está se referindo ao processo dos royalties do pré-sal? Positivo, nós ganhamos os recursos todos. Aliás, São Sebastião é a única cidade no Brasil que já ganhou todos os recursos, todas as ações, tanto no âmbito administrativo quanto do judiciário. E aí o prefeito de Ilhabela, de uma forma pessoal, tem atacado com recursos mentirosos, ele liga ameaçando as pessoas, ele faz uma tratativa contra a população de São Sebastião, contra os investimentos de São Sebastião. Já são 30 meses, Cacá, 30 meses que o prefeito de Ilhabela se dedica exclusivamente, a atacar São Sebastião, bloqueando os recursos, travando os investimentos. Então hoje, se Camburi não tem investimento, não é na pavimentação e está com problemas de alagamento, não é porque nós estamos reclamando ou porque a gente não sabe gerir recursos. Pelo contrário, nós sabemos gerir muito bem, Então nós estamos aí com os recursos bloqueados porque o prefeito se dedica a isso, os secretários dele se dedicam a isso, exaustivamente, numa série de ações e recursos mentirosos. Infelizmente o judiciário acaba recebendo esses recursos e vai travando. São 30 meses já. Eu confesso a você que eu não entendo essa postura, do prefeito de Ilhabela. Todos nós conhecemos, sabemos que ele se mete em todas as outras cidades, é uma pessoa agressiva, é uma pessoa que prega aí a discórdia na região, sempre foi assim, e ele fica criando problemas. Inclusive tem recursos para Caraguatatuba também, que ele também está bloqueando, Não sei nem se o prefeito de Caraguá está sabendo disso, mas ele também está bloqueando. Então, e recursos, obviamente, que serão destinados à cidade de Bertioga, que ele também acaba bloqueando. Então, se não fosse esses atrasos promovidos pelo nosso vizinho, e olha que a gente ajuda Ilhabela aqui, hein? Se a gente não destrava aqui a fila da balsa, Ilhabela fica travado. Aliás, toda a nossa equipe de trânsito trabalha atendendo o município de Ilhabela. Nós temos aí uma série de ações que são realizadas pela nossa equipe de segurança, de trânsito, resolvendo os problemas de Ilhabela, porque lá não tem competência para resolver. Então ele fica aí com gracinha, dizendo que, olha, São Sebastião, o prefeito fica reclamando, fica falando um monte de bobagem aí nas rádios, mas de fato ele é um grande incompetente, resolve nos atacar, não consegue fazer as coisas dele lá, e infelizmente quem perde é a população. Nós poderíamos ter problemas aí solucionados, como por exemplo o emboque das balsas. Se a gente já tivesse com os recursos aqui, eu já teria resolvido esse problema. Não é falta de competência não, é porque esse cara fica realmente bloqueando. Mas isso não pode ficar servindo também de desculpa. Então quero deixar muito claro que nós aí estamos ganhando todos os recursos, ainda que eles fiquem com essas ações procrastinatórias, tirando sarrinho, brincando, não vai conseguir liberar os recursos, fica aí se vangloriando aí nos bastidores, mas nós temos muito mais obras. Qual o montante desse dinheiro do pré-sal que está em júdice, vamos falar assim, hoje atualizado? Passa de R$1 bilhão. R$1 bilhão já. E vai continuar aumentando, porque nós estamos falando de recursos que vem mês a mês, e que Ilhabela não tem direito, ponto, acabou, isso aí já foi decidido, isso já está resolvido. Ilhabela não tem direito. Os ouvintes entenderem, então existe uma pendência judicial, esses valores são depositados em juízo e ficam lá guardados. Só na conta de São Sebastião. Ficam na conta de Ilhabela são liberados. E ficam guardados até uma decisão, provavelmente, de uma instância superior. Nós já temos todas as decisões. Para você ter uma ideia, até do Supremo Tribunal Federal, nós já temos a decisão positiva. Agora, esses recursos procrastinatórios que ele fica impetrando só para bloquear, ele sabe já que perdeu. E o pior, ele tem mais de R$1 bilhão em saldo de contas. A Ilhabela tem esse fundo soberano que foi criado para lá, que na minha opinião é uma grande bobagem, porque isso é um dinheiro bloqueado que a Ilhabela nunca vai conseguir usar na vida, serve lá como um fundo de contingência, mas depende de tantas
relações sociais para fazer a liberação e aplicação desses recursos, que eles não vão conseguir usar nunca isso aí. E fundo soberano é para país, não é para município, então eles deveriam ter sim um fundo de reserva. Mas eles têm hoje, Ilhabela, tem contas com 250 milhões, 300 milhões, 400 milhões, tem um monte de contas lá. A gente acompanha a movimentação financeira do município de Ilhabela diariamente. Então lá sim falta competência para aplicar nos recursos, para aplicar esses recursos em obras de infraestrutura. Eu estou vendo Ilhabela lá com o pier caindo aos pedaços, as lanchas que estão quebradas, ainda largadas, que não conseguiram nem implantar o transporte aquaviário, o saneamento que não vai para frente de jeito nenhum, né? A própria fila da balsa que eles não conseguem resolver. Estou vendo ruas esburacadas, quer dizer, lá tem recurso sobrando. Então, essa questão dos royalties, ela já está pacificada, ela já está decidida. O que o prefeito fica promovendo, uma série de ações para bloquear os nossos recursos. Isso é pessoal, é dele comigo. Ele resolveu perturbar a gente aqui, e é pessoal dele com a população de São Sebastião, não é? Então, assim, nós estamos com uma série de obras aí previstas, algumas já em andamento, outras com licitação sendo também realizadas, e que nós vamos aí, se Deus quiser, bater o recorde mais uma vez do número de obras. Já bati o recorde nos primeiros 4 anos de gestão. Vou bater novamente o recorde em número de obras, de escolas requalificadas, de creches construídas, de ruas pavimentadas, de drenagem, né? Ninguém investiu mais em saneamento e drenagem do que eu aqui no nosso governo. Ninguém, nenhum governo. Se somar tudo, nós batemos todos os recordes. O que são recordes positivos, não são recordes para a gente ficar alfinetando ninguém que passou pelo município. Cada um que passou pela gestão de São Sebastião teve a sua missão positiva, né? Independente da questão política, teve a sua missão positiva. Mas nós batemos todos os recordes. Drenagem, investimentos em turismo, destaque da cidade, né, no país, os investimentos em transparência pública, informatização, enfim, nas oficinas culturais, né, nas unidades de saúde reformuladas, recuperadas, novos equipamentos das unidades de saúde, as novas ambulâncias, viaturas, a polícia municipal bem equipada, monitoramento, enfim, a cidade é outra, né? Isso é incontestável. Isso é visto a olhos nus, né, Felipe? Eu costumo falar que Caraguatatuba existe Caraguatatuba antes de Antônio Carlos e depois de Antônio Carlos. E existe São Sebastião antes do Felipe Augusto e depois de Felipe Augusto. Realmente, principalmente na Costa Sul, não digo só a Costa Sul, mas principalmente na Costa Sul, o teu primeiro mandato realmente levou pontes, levou o tão sonhado hospital. Mais de 20 pontes construídas, foi muita coisa que você fez em toda a cidade de São Sebastião, mas principalmente na Costa Sul. Tanto é que na tua reeleição você teve uma votação muito forte na Costa Sul, que nada mais foi do que um agradecimento, um reconhecimento da população por tudo que você fez lá. E a Costa Sul até então era um lugar, era uma região meio que abandonada, né? Não era assim, era uma região linda, maravilhosa, mas não tinha tanta aplicação de verbas como teve principalmente na tua primeira gestão e na segunda. Não era meio abandonada, não, era totalmente abandonada. Você pega ali, por exemplo, o bairro de Boracéia, totalmente irregular, agora está sendo regularizado. A primeira rua pavimentada na história do bairro de Boracéia foi no nosso governo, né? Os investimentos de saneamento, a unidade de tratamento de efluentes de esgoto de Maresias, hoje é uma realidade, está em construção. Sim. Toda a estrutura de tubulação de água tratada, de coleta de esgoto já está lá. Nunca teve. Sim. Agora tem, está lá, está sendo instalada, as obras estão em ritmo acelerado. A estação de tratamento de Barra Duna está funcionando já, foi inaugurada, as obras foram encerradas, foi inaugurada, está em funcionamento. Ampliação do sistema de Juqueí, ampliação do sistema de reservação de água, Mariqueçaba, Guaicá, ampliação do sistema de reservação aqui do Itatinga e também do Porto Grande, Pontal da Cruz, que está sendo agora realizado, né, os estudos, a prefeitura já passou as áreas para a Sabesp, os investimentos, contrato assinado. Então, saneamento na cidade de São Sebastião a todo vapor, pavimentação. Só no bairro de Maresias foram 30 ruas pavimentadas. Sim, e a regulação fundiária que você está fazendo, principalmente na Costa Sul, é de uma importância fundamental para o morador, que começa a ter dignidade dentro da sua casa. Olha, quando a regularização fundiária entra nos núcleos, né, chamados núcleos irregulares, que estão sendo urbanizados, nós estamos fazendo pavimentação, calçadas, drenagem,
A EDP entra com iluminação, por exemplo, lá em Juqueí, diversas comunidades já têm estrutura de energia blindada com iluminação em LED, como é aqui no Olaria, como é na avenida principal, né, na Guarda-Mó já é iluminação em LED. Você pega a estrutura que nós estamos dando a Sabesp nessa parceria, nesse contrato, para a realização do saneamento. Então, todas essas ações em conjunto com outras concessionárias de serviço público e também com órgãos do Poder Judiciário e também do Poder Executivo do Estado, as coisas estão acontecendo. A regularização dos núcleos, nós estamos nesse momento com 24 dos 102 núcleos de regularização urbana sendo atendidos, né? Recentemente houve uma série de críticas em regularização fundiária, mas eu bati todos os recordes. Foram mais de 3 mil títulos entregues. Ninguém nunca fez o que nós fizemos. Sim. Todo o controle da regularização fundiária, pega lá a Vila Paraná, no bairro de Juqueí, né? Você pega o QG, Vila dos Mineiros, em Barra do Una, pavimentação, iluminação, né? Os títulos que estão sendo entregues, próprio bairro de Maresias, a Tropicanga agora que vai receber os títulos, Pontal da Cruz, que é um bairro que está na região central, que agora vai receber os títulos depois de 30 anos, Cacá. 30 anos, num esforço hercúleo da Secretaria de Habitação sob o nosso comando. Então agora nós vamos entregar a famosa titularização das casinhas do BNH, 30 anos. Não é? Então nós resolvemos isso aí. Então tudo isso está acontecendo, nunca aconteceu no município de São Sebastião e num tempo recorde. Hoje nós estamos fazendo todo o levantamento e atualização da planta cartográfica do nosso município no que diz respeito às áreas urbanas, né? A regularização dos imóveis, a correção, né, do imposto predial. Nós não fizemos aumento, né? Nós não temos aí 1 bilhão nas contas, mas também não demos um aumento de 10% como deu Ilhabela, não precisava ter dado esse aumento. Aqui a gente só fez a correção, né, da planta genérica de valores. Então hoje a gente está fazendo a correção da planta urbanística do município com respeito ao cidadão, sem ter que onerar mais o cidadão. E com detalhe, quando o cidadão é baixa renda, não tem condições, sabe, está numa situação difícil econômica, a prefeitura paga, né? É o título social, a prefeitura dá o título de propriedade. Então o procedimento de regularização fundiária, ele é extremamente complexo e amplo, porque ele atende diversos setores, diversos segmentos, né, da sociedade, e atua em diversas frentes. Então é a creche que está sendo requalificada, instalada, é a escola que está sendo melhorada, é a unidade de saúde, é a pavimentação, é o título de regularização fundiária, é a iluminação, é a questão do saneamento. Tudo isso está acontecendo. E a região sul do município nunca teve investimentos no tamanho que nós estamos aplicando agora, como por exemplo, um grande exemplo, a Praça do Pôr do Sol em Boiçucanga. Sim. Lotada com esses eventos de final de ano, e uma praça belíssima, né, que marca a região sul. Fizemos lá a pavimentação de Juqueí até Bora Bora. Isso tudo reflete, né, prefeito, nessa invasão boa, podemos falar assim, do turismo aqui na região sul. A Costa Sul sempre teve ali o turismo pelas suas belas praias, mas após a Tutu, né, assumir a Secretaria de Turismo, através também, logicamente, de todas as outras secretarias do seu governo, hoje o turismo de São Sebastião é um dos maiores do Brasil. Hoje, para você conseguir uma reserva em um hotel aqui na Costa Sul é difícil. A gente em Maresias hoje, Maresias é falada mundialmente, tá a coisa mais linda, né? Enfim, realmente a Costa Sul de São Sebastião hoje dá gosto de ver, essa que é a verdade. Olha, e uma informação importante, Cacá. São Sebastião participou do circuito de feiras do ano passado, promovidos pela Embratur e pelo Ministério do Turismo. Foram 16 feiras internacionais, mais as feiras nacionais, mais de 30. E São Sebastião participou de todas, marcou presença nas reuniões, nos meetings, nos fóruns, nas qualificações, né? Enfim, todos os eventos promovidos pela Embratur e pela Secretaria de Estado do Turismo. Nós alcançamos essa marca de ser um dos melhores destinos turísticos do Brasil e ranqueado pela Embratur. Sim. De forma positiva, porque atendemos os requisitos, participamos de uma forma
intensa nas articulações, nas negociações com os órgãos responsáveis pelo turismo do Estado, na União. Então a gente veio se posicionando de uma forma muito profissional. A Tutu, com toda a sua equipe dentro da Secretaria de Turismo, tem feito um trabalho excepcional. Ontem realizamos aqui o show do Xande de Pilares, cidade lotada, praça lotada, mas tinha show em Boiçucanga também. Tinha show nas outras praças do município. E uma coisa importante ser falado, Felipe, é que você está dando vez para os artistas locais. Isso é muito legal. Aliás, mais uma vez, né? Estamos dando vez mais uma vez. Então, hoje, nós começamos o governo, tínhamos ali 30, 40 bandas cadastradas, né, no CAGEC, que é o cadastro regulador, né, da cultura. Hoje são mais de 400. Hoje são mais de 400. Agora existe um trabalho, quando eu digo para você que são frentes amplas e complexas, nós temos um trabalho na formação, ou seja, na oficina de cultura, que foi organizada, que foi estruturada, que forma um músico, que dá uma oportunidade ao professor, que é um músico profissional, que traz os shows e os eventos. Então é na Rua da Praia, é nos bairros, então nas praças, vai acontecendo shows ao longo dos mais de 100 quilômetros do município. O cachê é um cachê de incentivo. Então hoje nós tivemos aí, por exemplo, o show do Mascavo Roots lá em Boiçucanga. A banda do PP, meu amigo que mora aqui na Vila Amélia, né, filho do Flavinho, Santa Cruz, né, Vera Cruz está lá tocando. Eles tiveram a oportunidade de abrir, né, o show de uma banda de renome nacional. Não só ele, quanto tantos outros que tiveram essa oportunidade. E fizeram muito bem feito. Os últimos carnavais, excetuado a questão da pandemia, os últimos carnavais foram conduzidos pelas bandas locais. E nós tivemos incremento de turismo no município. Ou seja, a qualidade dos nossos músicos locais, que está sendo prestigiada, é fantástica. Então o turismo melhorou. Sim. O gasto diminuiu. Então você vai contratar uma banda aí famosa, é 200 mil, 300 mil. É importante para o município, fortalece a economia? Sim, fortalece. Mas quando você agrega o componente local, aí o resultado é fantástico. Sem dúvida. Felipe, até um ano e pouco atrás nós tínhamos uma unanimidade na cidade, de norte a sul, 100 quilômetros, que era a antiga empresa de ônibus, né? Ninguém gostava, digo unanimidade, porque ninguém ficava feliz com ela. E ela também acabou entrando com várias ações na justiça para tentar permanecer, e foi uma briga danada para você conseguir, né, dispensar essa empresa e fazer um novo contrato com uma nova empresa. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da empresa de ônibus, tá? Houve, como todo começo, sempre há alguns mal entendidos. Às vezes a pessoa acha que o ônibus vai para cá e vai para lá. Enfim, houve uma mudança. Eu queria que você falasse sobre isso, mas vou até pedir pro André chamar já o nosso, apesar de estar 5 minutos antes, mas já chamar o nosso comercial, para nesse terceiro bloco você ter mais tempo para falar sobre isso e outros assuntos bacanas que nós temos, não só bacanas, assuntos importantíssimos, né? Imagina que foi prorrogado o prazo. Você já pagou teu IPTU certinho, André? Já está tudo em dia? Não vai precisar prorrogar? Então vamos falar sobre isso também. Mas chama os nossos apoiadores aí para a gente poder voltar rapidinho aqui para o nosso programa Papo Reto. Valeu? Estamos de volta. Bom, no bloco anterior, estava comentando com o Felipe que existia, né, uma unanimidade em São Sebastião, uma unanimidade que não queria mais a antiga empresa de ônibus. Foi, como o Felipe cita, um trabalho hercúleo do jurídico da prefeitura para conseguir terminar um contrato que já existia também há quase 30 anos, um contrato que não beneficiava em nada a população de São Sebastião, e contratar uma nova empresa. Porém, como todo início de um novo trabalho, apareceram alguns problemas, né? A gente vê nas redes sociais algumas reclamações a respeito do transporte público de São Sebastião. Então, o prefeito Felipe Augusto vai agora detalhar, né, o que está acontecendo com o transporte público de São Sebastião. Bom, vamos lá.
Importante a gente fazer um rescaldo e entender o contexto como um todo. Primeiro, a empresa de ônibus, a Ecobus, ela veio num processo de falência, decadência da qualidade do serviço público e quebrou. Eram 2 contratos que ela tinha, um contrato do transporte da educação e um contrato do transporte de concessão pública, ou seja, o transporte urbano. Ônibus ruins, quebrados e que se misturavam, ou seja, o ônibus que atendia o cidadão era o mesmo que atendia o escolar. Então o ponto final era onde o motorista trocava ali a bandeira do ônibus e saltava do urbano para o escolar para atender as crianças também sem qualidade nenhuma. O Tribunal de Contas veio dando uma série de notificações e pancadas e multas e etc. em cima do contrato, dos 2, né, que eram um só. Nessa ocorrência, nessas situações recorrentes, né, de mau transporte público, mal prestação de serviço, o Tribunal de Contas acabou entendendo que precisava cancelar o contrato, que ele estava totalmente irregular. E a gente sofrendo, né, com aquela situação. Nós entramos então com cancelamento, de acordo com o Tribunal de Contas. A empresa conseguiu no judiciário permanecer ainda 2 anos, o que foi um absurdo total, porque a população chegou a sofrer, tendo apenas 8 ônibus atendendo o município, quando eram necessários pelo menos 40, e nós tínhamos aí decisões judiciais em favor da empresa para que ela permanecesse, sendo que o transporte prestado era horroroso, né, não atendia com qualidade, e ainda tinha uma decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que determinava o fim da concessão, tendo em vista todas as irregularidades do contrato. Pois bem, o judiciário em diversas decisões entendeu que a empresa tinha que permanecer e nós fomos sofrendo com tudo isso até chegar ao STJ. Olha que absurdo. Primeira instância, segunda instância, foi até o STJ, que aí sim encerrou de uma vez por todas aquela pendenga de 2 anos. Pois bem, ao administrador público, no caso o prefeito, resta a responsabilidade de contratar uma nova concessão de acordo com relatórios específicos e com consultoria específica sobre o novo sistema de transporte urbano. Ou seja, nós fomos obrigados por lei, né, a contratar uma empresa que definisse o escopo dessa nova licitação, dessa nova concessão, definindo as linhas. Olha, você integra aqui, integra ali, você tem uma linha X, uma linha Y. Então, foi feito um estudo que no decorrer de 1 ano foi apresentado em audiências públicas em todos os bairros do município. Nós deveríamos fazer 3, ou melhor, 2, definir, foi decisão minha, que fossem feitas pelo menos 10, e a gente acabou realizando uma série de reuniões a mais, de audiências públicas a mais, que foram realizadas em todos os bairros, para a implantação de um novo sistema de acordo com aquele planejamento que foi realizado conforme orientações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Pois bem, nós fizemos então a contratação, entendemos que era importante aplicar o subsídio, né? Porque você tem 2 formas de pagar a empresa de ônibus. Ou você paga, você cidadão, através da passagem, ou você paga com o subsídio, que é onde a prefeitura entra pagando uma parte da sua passagem. Ou seja, o cidadão, vou citar um número aqui fictício, R$5. O cidadão paga 2 e a prefeitura banca os outros 3. Exatamente, é isso aí. E a passagem em São Sebastião, no nosso governo, nunca teve aumento. 2017, 2018, 2019, 2020, 21, 22, não teve aumento. Nós não aumentamos a passagem. Só que a gente precisava enxergar o transporte como um todo. Pois bem, no dia 6 de dezembro, entrou em operação um novo contrato, um novo sistema. E aí eu confesso que nós erramos ao não dar a publicidade necessária. Então eu fiz um pedido público de desculpas, peço de novo desculpas, nós erramos, a Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte errou nesse quesito. Nós deveríamos ter dado uma continuidade, aliás, um reforço na comunicação, isso acabou falhando. A própria empresa também falhou nisso, a gente reconheceu o erro, muitas pessoas acabaram sendo prejudicadas, mas a gente está revendo isso aí.
que acontece? Linhas como, por exemplo, Boracéia, que vem até Boiçucanga, num determinado momento transportam 6 pessoas, no máximo, 6. Em outros momentos não transporta ninguém. Só que essa linha tem um custo fixo. Tem o motorista, tem o ônibus, tem o diesel, tem o desgaste do ônibus, você tem uma série de custos fixos ali, né? Você tem fiscalização. Então a gente começou a modelar, de acordo com os estudos que foram feitos, para poder integrar, reduzir a passagem em alguns casos e dar mais eficiência ao transporte público. Toda mudança, ela cria problemas. Para cada solução você gera 2 problemas. Isso é uma regra do ser humano. Né? Você vai fazer uma reforma na sua casa, vai reformar o seu quarto, você vai ter que dormir na sala um tempo. Você vai reformar a sua cozinha, vai ser um caos para preparar o almoço de domingo. Você tem uma fase de adaptação. Nós erramos nessa fase. Isso eu reconheço. Erramos mesmo. E aí, o que aconteceu neste momento? Nós fomos readequando, entendendo esses erros, ouvindo a população. Inclusive, segunda-feira, às 17 horas, eu tenho uma reunião com a comunidade do Jaraguá para poder entender exatamente o que está acontecendo no transporte ali da escolinha. Então a gente está organizando isso. Ao mesmo tempo, houveram alguns erros na integração, ou seja, o ônibus que tinha que fazer a integração não combinava com a linha tronco e a linha menor. E aí provocava o atraso. Em muitos casos, em muitos momentos, nós tivemos as chuvas, os pontos de ônibus subdimensionados, o que acabou também provocando um acúmulo de pessoas. Então a gente foi entendendo esses problemas na prática. O nosso secretário de governo assumiu as conduções das conversas, o Luizão, junto com o Adriano, que é o atual secretário interino, né, da Secretaria de Segurança. Nós trocamos o comando da secretaria também, com todo respeito a quem foi secretário, mas nós tivemos que trocar o comando para poder adequar isso tudo. Os vereadores participaram, e aí eu dou destaque aos vereadores André Piero Bom, José Reis, Teimoso, Nabuco, Daniel Soares, que efetivamente participaram das discussões para a melhoria do transporte público. Fizemos as reuniões com as empresas, chamamos a consultoria que foi contratada através de uma licitação transparente, pública, né, bem coerente, com toda a lisura. Chamamos para diversas reuniões e fomos organizando, modulando as ações para que a gente pudesse corrigir tudo isso, né, que é o transporte público, linha a linha. Os problemas foram reduzidos em 95%, tem alguns ajustes pequenos a serem feitos. Criamos 2 rotas cênicas, que são as rotas de transporte público, que agora vão percorrer de Boiçucanga, passando por Camburi até Baleia, Barra do Saí, e a outra, que é a Juqueí, por dentro também. Então a gente criou novas alternativas, e aquelas linhas com pouquíssimos usuários, que não justificam os investimentos, elas foram canceladas, mas foram criadas integrações. E agora nós estamos preparando as licitações dos pontos de integração, dos terminais de integração, que serão publicadas ainda nesse primeiro trimestre. Quer dizer, ainda não está totalmente definido, vocês ainda estão trabalhando em cima, vocês estão ainda conversando com a população, ou seja, a necessidade da população também ter um pouco de paciência até que o governo termine. Você ainda vai comentar ainda o trabalho que vocês estão fazendo, mas realmente tem que se pedir para a população um pouquinho de paciência para que a prefeitura possa finalizar de vez, ouvindo, né? Segunda-feira tem reunião, ouvindo a população para conseguir chegar num modo de operação que realmente satisfaça. Nunca dá para satisfazer 100%, mas que satisfaça a grande maioria da população, né, Felipe? Cacá, nós temos o seguinte, você está corretíssimo na tua linha de raciocínio, mas não é só pedir a paciência, é pedir desculpa também, porque errou na comunicação, o governo errou na comunicação. Tanto é que o departamento de comunicação foi todinho remodelado também. É importante isso, reconhecer quando erra. Não é todo homem público que reconhece. Não, nós erramos. A Secretaria de Segurança foi inteirinha, a Segurança e Transporte foi inteirinha reformulada, e o departamento de comunicação também. Foram erros de dois departamentos da prefeitura, e aí o erro é meu. O prefeito sou eu, o eleito fui eu.
né? Então, durante esse mandato, eu tenho a responsabilidade com o cidadão. Se a minha equipe errou, sou eu que estou errando. Então, a gente teve que fazer a reformulação. Eu nunca me neguei a atender ninguém, todo mundo me conhece, tem meu número de celular, eu falo com todo mundo. Não tem qualquer tipo de barreira entre eu e o eleitor, o cidadão. Mas nós fomos fazendo os ajustes, como eu disse até na segunda-feira, agora a gente tem mais uma reunião, né, para tratar desse tema. E 95% dos problemas já foram equacionados na questão do atendimento das linhas. Isso acabou combinando com temporada de chuvas, temporada de verão, excesso de pessoas, excesso de trânsito, de fluxo viário, muito carro, né? No sistema viário nós só temos uma avenida, mas o transporte ele está sim melhorando. É importante a gente reforçar também, aqui através das 012, de todos os ouvintes, né, que acompanham, que o transporte público de São Sebastião, ele é um pepino quando se trata da extensão do município. Nós temos mais de 100 quilômetros. É uma viagem, não é uma passagem de ônibus. Vamos fazer uma comparação rápida? Na Ilhabela você tem menos de 20 quilômetros. Lá gastam 30 milhões de subsídio ano. Tá certo? Aqui nós temos 5, 6 vezes mais quilometragem, 10 vezes mais quilometragem. A previsão é gastar até 2 milhões por mês de subsídio. Se eu jogar isso num ano, não dá nem metade do que gasta Ilhabela. Ou seja, olha o disparate. Olha, né? Então nós estamos falando de uma cidade que ao longo dos anos as empresas foram quebrando. As empresas de ônibus foram entrando em falência porque não aguentavam linhas extensas, vazias, né? Com uma passagem alta. Então a gente tinha que buscar um ponto de equilíbrio. Não é uma situação fácil de ser resolvida. Não. Uma situação extremamente complexa e que o judiciário ainda prorrogou por 2 anos o sofrimento com decisões em favor de uma empresa que estava falida. E a gente apontava, mas a empresa faliu, mas ela tem o direito. E nós fomos arrastando esse trauma durante 2 anos. Sim. Então, é uma sequência de ações extremamente complexas, com muita gente interferindo, né, do ponto de vista de judiciário, ações, empresa falida e etc, etc, etc. E agora você tem um ajuste. Não é fácil, mas a gente está conseguindo sim ajustar. A partir dessa semana, entra toda uma comunicação visual, através das rádios, através dos jornais, dos periódicos, nos pontos de ônibus, esclarecendo a população esse novo sistema de transporte. Lembrando que a concessão que estava em vigor, que estava sendo realizada, ela foi definida há 30 anos atrás. O sistema de integração, redução de custos, o sistema mais inteligente, ele está sendo implantado agora. Mas, por exemplo, São Paulo, São José dos Campos, as grandes cidades, as cidades mais modernas, já implantaram isso há 15 anos atrás. Então nós estamos atrasados também na implantação desse novo sistema, que está acontecendo agora. Só que tudo isso foi atrasado por esses fatores que eu fui apontando no decorrer da minha fala. Desculpem, nós erramos, estamos corrigindo, mas 95% das falhas já foram, né, equacionadas. Agora, o ônibus que entrava, por exemplo, na Baleia Verde, que nunca entrou, no nosso governo passou a entrar. As linhas novas, como eu falei, as cênicas, as curtas, as mais ágeis, a gente foi criando para atender lugares que não tinham acesso. Elas não tinham nem legitimidade, porque não constavam na concessão. Então tudo isso está sendo organizado e de uma forma democrática, ouvindo a população. E quero mais uma vez destacar esses vereadores que eu citei agora, que estiveram de fato participando com a gente, não só ouvindo a população, mas discutindo com a empresa, com a prefeitura, que foram grandes aliados no processo de melhoria do sistema de transporte público. Tem ainda algumas ações que precisam ser realizadas, nós teremos dificuldades e tal, mas o transporte ele vai melhorar, é óbvio que ele vai melhorar. Novos ônibus estão chegando, ônibus 0 km. Lá atrás a gente tinha ônibus que não tinha freio. Pegavam fogo. Mas não foi nenhum nem 2, não. Mais de uma dezena. Foi. Né? Você lembra, eu lembro daquele episódio da empresa fugindo com os ônibus, né? Nós tivemos registro de ônibus no Litoral Sul, na Baixada Santista, quer dizer, porque o financiamento dos ônibus não eram pagos e o credor vinha para rebocar os ônibus, a empresa fugia com o ônibus. E tudo isso o judiciário ainda decidindo a favor da empresa. Mas agora os ajustes estão sendo feitos sim,
Mais uma vez, peço desculpas, mas nós estamos corrigindo e vamos corrigir agora esses 5% que faltam. Inclusive, eu até encontrei há 4 dias atrás o meu amigo pessoal, que eu tenho um carinho gigante, e eu sei o carinho que ele tem aqui para o estado de São Paulo, que é o deputado Ademir Chedid. Encontrei com ele lá no estacionamento do Frade, lá em Ilhabela. E eu sei o trabalho que o deputado faz. E tanto a empresa de Ilhabela quanto a empresa de São Sebastião é ligada, é um grupo ligado. E eu sei que realmente ele não vai sossegar enquanto não tiver com todos os ônibus zero, não tiver tudo certinho, tudo bonitinho, porque é o estilo do Ademir. Edmir não faz nada pela metade. Eu vou até chamar o Vitor Hugo para uma entrevista, filho do Ademir, para a gente saber como é que está essa renovação das frotas. Mas eu tenho certeza que não é à toa, ninguém tem empresa de ônibus em mais de quase 50 municípios, se não for competente, se não tiver realmente... Só para destacar, Cacá, são ligados pelo sobrenome, né? São empresas distintas, né? São distintas. O deputado Edmir tem a concessão de Ilhabela, acho que agora de Bertioga, de Cubatão, está assumindo Caraguatatuba. Isso. Aqui é o Marco Chedid. É o Marco Chedid. São primos, mas não são empresas, não são unidas, não. Exatamente, mas é uma questão de caráter familiar. Todos os Chedis têm isso. Acho que são mais de 100, concessões do Estado de São Paulo. Exatamente. Mais de 4 mil anos, são experientes. Agora, o importante também é deixar muito claro o seguinte, que as licitações, aqui no nosso caso, tanto para a contratação da empresa de consultoria quanto também de ônibus, deixa muito claro isso, foram totalmente transparentes e acompanhados por todos os órgãos de fiscalização. Foram as licitações mais fiscalizadas da história do município. Mas, Felipe, quem ganha uma licitação é justamente quem tem bala para poder cumprir aquilo que está compromissado na licitação. Então, se a empresa ganhou, é porque eles têm consciência, né, da situação do município de Ilhabela, de Caraguá, de São Sebastião, de São Sebastião, e vão fazer o máximo para poder prestar o melhor serviço. Então, eu tenho certeza que em breve, né, no caso, eu estou falando do Vitor Hugo no caso de Ilhabela, mas também vou procurar o responsável pela empresa aqui de São Sebastião para a gente poder ouvir dos proprietários das empresas o que eles estão fazendo para renovar a frota e os nossos cidadãos poderem trafegar com ônibus zero bala, ar-condicionado, né? Isso também é importante falar, né, Felipe? Antes o pessoal andava numa carroça aqui, né? Como usou o termo do ex-presidente Collor. Tinha ônibus 2000, ano 2000, 2001. E hoje os ônibus aqui em São Sebastião tem Wi-Fi, tem ar-condicionado. E a frota toda tem que ser zero, no prazo máximo de 6 meses. Então é isso aí. Então as pessoas podem ter certeza, né, os usuários do sistema público podem ter certeza que a família Chedid, eles trabalham de uma maneira correta. Falo isso porque eu conheço, eu sou amigo do deputado há mais de 20 anos e sei da lisura e da competência dessa família e do respeito que eles têm pelos cidadãos e seus passageiros, né? São seus clientes, né? Seus passageiros. Felipe, estava brincando com o André a respeito do IPTU. IPTU agora vocês deram aumentaram o prazo, né, para que haja o pagamento. Como é que está a situação desse imposto tão importante para a cidade? Olha, o IPTU tem agora um desconto, né? Pode ser pago aí nessa primeira quinzena do mês agora, com desconto para o pagamento à vista. Nós estamos disponibilizando também todas as formas através da rede bancária, facilitando o dia a dia do cidadão. Fizemos no fim do ano passado anistia também. Importante. E agora é muito importante que o cidadão coloque a sua vida em dia com o IPTU, lembrando que não só sua vida em dia com o IPTU, mas com a cidade, né, em relação a todas as taxas, tributos, etc. Mas lembrando que aqui não houve aumento do IPTU. Aqui houve uma correção, que é obrigatória por lei, mas não houve o aumento. Então, as nossas unidades aí de atendimento do Agiliza estão prontas aí para receber, né, todos os guichês, a rede bancária, todo mundo pronto aí para atender ao município. E tenho certeza que o IPTU será realocado em investimentos no município. O Agiliza foi uma sacada sensacional do governo Felipe Augusto. Mas eu tinha ouvido alguma coisa a respeito de um poupa-tempo, que aí já é esfera estadual. Isso tem uma história interessante. Eu não vou saber precisar o mês, mas em 2018 nós recebemos do governo do estado a missão de instalar um poupa-tempo estadual aqui, né? E no final de 2017 eu já tinha iniciado
as tratativas com o Banco do Brasil para comprar essa agência que estava fechada aqui na região central, para que a gente pudesse ter uma praça de atendimento ao munícipe. E ali era a previsão de ter o poupa-tempo. O que houve? Nós fizemos essa tratativa com o Banco do Brasil, comprei, né, o Banco do Brasil para o município de São Sebastião, inclusive com o leilão da folha de pagamento, nós conseguimos fazer o pagamento direto do prédio, criamos ali um espaço para a implantação do poupa-tempo, mas o Estado acabou cancelando na sequência, não de São Sebastião, mas o Estado acabou adiando a liberação do poupa-tempo. Eu tomei a decisão então de criar o Agiliza São Sebastião. As pessoas tinham que ficar na fila para serem atendidas no Paço, na Secretaria de Fazenda, em outras secretarias de habitação, urbanismo, enfim, não só para tratar sobre as questões de impostos, mas também para protocolizar documentos, para ter um atendimento da secretaria. Então nós colocamos ali dentro daquele prédio mais de 200 serviços. Tomei a decisão de criar o Agiliza São Sebastião para facilitar o dia a dia do cidadão, do munícipe, né, do veranista que tem a sua segunda residência aqui, num sistema de atendimento rápido, integrado e unificado. Então as pessoas ficavam na calçada ali formando fila, tomando chuva ou em espaços inadequados. Tiramos toda a estrutura de fiscalização, procuradoria fiscal dos prédios que estavam em situação lastimável e concentramos numa única unidade. Na região sul agora está prevista a construção de um Agiliza São Sebastião também, né, para fazer o atendimento aí de cerca de 45% da população do município que mora na região sul. Então nós teremos aí uma segunda unidade, está prevista também a construção já para esse ano, o projeto está sendo finalizado, vai ser em frente à Praça do Pôr do Sol de Boiçucanga, uma região bem localizada, com acesso facilitado, com acessibilidade, né, para as pessoas com mobilidade reduzida. Então tudo isso pensando o futuro da nossa cidade. Como eu falei, são mais de 200 serviços e integrando alguns serviços do governo do estado de São Paulo também dentro do Agiliza. Então lá você pode fazer emissão de RG, pode resolver a questão do teu veículo, da tua CNH, você tem ali serviços. E agora nós estamos em tratativa, estamos agora esperando, né, essa mudança de governo, mas já estamos em tratativa com o governo do estado de São Paulo para a instalação de um poupa-tempo também aqui na região central, um poupa-tempo do estado, que vai ficar ao lado do Agiliza, se não houver nenhuma alteração por parte do governo do Tarcísio, mas já está bem avançado para que a gente tenha então uma unidade do poupa-tempo do estado ao lado do Agiliza, concentrando ali essas praças de atendimento ao cidadão sebastianense. Muito bom. Felipe, o seu vice-prefeito e secretário de saúde, Rinaldinho Moreira, esteve conosco há umas 4 semanas atrás, e ele foi questionado a respeito daquele caso, uma fatalidade que aconteceu no hospital com o falecimento, acho que foram 2 crianças, se não me engano, uma criança e a mãe, né? E ele, como sempre, sendo de uma maneira muito clara e direta, ele explicou tudo o que aconteceu e disse que estaria em processo de investigação dentro da Secretaria de Saúde. As pessoas perguntam, em que pé que está? Já finalizaram essa investigação? Como é que está isso, Felipe? Bom, primeiro deixar claro aqui a responsabilidade e a seriedade que o Rinaldinho vem conduzindo a Secretaria de Saúde, inclusive nesse processo aí pandêmico e pós-pandêmico. É verdade. As ações que são realizadas pelos médicos, enfermeiros e técnicos do Hospital de Clínicas de São Sebastião e também pelo Hospital de Boiçucanga, eles são coordenados, são fiscalizados por órgãos internos. Tem a corregedoria interna dos próprios médicos, dos próprios técnicos, que vão apurando a real situação de cada caso. Nesse caso específico, as informações que chegaram via rede social não batiam e não condiziam com a realidade dos fatos. E aí cria-se uma comoção social. Essa investigação, essa apuração interna da conduta dos médicos, ela acaba extrapolando os corredores hospitalares e tem que ir para a rua para entender por que o paciente A, B ou C chegou no hospital ou naquela circunstância e por que o resultado foi negativo, no caso, tendo o óbito. Isso corre sob sigilo,
não é? Isso envolve também autoridades policiais, né? A Polícia Judiciária está também investigando isso, mas é importante a gente destacar que nem tudo que se fala nas redes sociais é uma realidade. Verdade. Então, muita besteira foi dita, foi falada, inclusive quem falou as besteiras também está sofrendo, né, ações judiciais, interpelação judicial, porque a gente sabe que não foi tudo aquilo que disseram, né? Foram outras circunstâncias, mas como as apurações estão sob sigilo, eu não posso, infelizmente não posso revelar, né? Mas não foi aquilo que foi divulgado. A gente foi apurar, já encaminhou as informações necessárias para as autoridades responsáveis. O que eu quero aqui reafirmar é o nosso compromisso com o atendimento de qualidade na saúde. Cacá, o nosso corpo clínico é um dos melhores do estado de São Paulo. São pessoas altamente qualificadas, preparadas, são pessoas que passaram pelo crivo das universidades, tem pós-graduação, mestrado, enfim, tem pessoas altamente qualificadas fazendo o atendimento. E nós nunca tivemos um corpo clínico tão bem estruturado e amplo, não só nas unidades básicas de saúde, como nas unidades também hospitalares, como nós temos hoje. É o maior investimento de saúde da história do município de São Sebastião. Aquisição de novos equipamentos, a instalação de novas unidades, leitos de observação pediátrica, o próprio hospital de Boiçucanga, a reforma das unidades de saúde, as unidades novas, como o do Bariqueçaba, o CAPS AD da Costa Norte, o CAPS Central, agora o atendimento psicossocial da região sul, que nunca houve, né? As unidades com ar-condicionado, com estruturas para fazer a guarda das vacinas, a rede de farmácias, agora a farmácia 24 horas entrando em operação. Então nós temos a própria Fundação Municipal de Saúde, né, sendo bem gerida, bem estruturada. Então nós temos hoje uma cidade que, do ponto de vista da saúde, ela está bem organizada. Mas nós temos que lembrar que saúde básica é responsabilidade do município. Média e alta complexidade é do Estado e do governo federal. Sim. Então tudo isso tem aí um time bom que cuida, um time profissional. Agora, todas as eventuais falhas, aquele munícipe que se sentiu lesado, aquele munícipe que se sentiu maltratado, é fundamental que faça a sua reclamação na ouvidoria da saúde, para que a gente tenha a legalidade, os instrumentos oficiais para punir, obviamente, apurar e, se for o caso, punir o mau profissional. Rede social não é instrumento legal de apuração, sabe? É muita bobagem, as pessoas falam sem saber o que está acontecendo e, infelizmente, acaba induzindo uma massa de pessoas ao erro, ao equívoco. Então, quando a gente vai apurar como foi esse caso específico, a gente vê que a realidade é outra. Então fica aqui um pedido. Teve uma reclamação, um mau atendimento, uma situação que lhe desagradou? Reclame direto na ouvidoria para que a gente possa fazer a apuração necessária. Então eu quero aqui agradecer todo o nosso corpo clínico, médico, parabenizar o Reinaldo pelo excelente trabalho que vem fazendo à frente da Secretaria, o Dr. Carlos Craveiro, à frente da Fundação Municipal de Saúde, está lá com o PH, fazendo um trabalho fantástico nas unidades de saúde. Como eu falei, hoje nós temos a maior rede de atendimento da história do município de São Sebastião. Deixa eu aproveitar aqui e vender meu peixe. O que o Felipe falou a respeito das redes sociais, ele tem total razão, né? Infelizmente, as redes sociais algumas vezes trazem desinformação e, como a gente sabe que a política, ela existe, né, naquela temperatura alta, principalmente aqui nas cidades do litoral norte, o pessoal que é extremamente politizado ou politiqueiro. Então, antes de acreditarem em qualquer coisa, pesquisem os sites sérios, os portais sérios que existem aqui na região, como por exemplo o portal da Litoral Norte Web, o portal aqui da 012 News, né? Aliás, as rádios, faz aqui, vou vender mais peixe aqui ainda, com todo, dá licença aí, Felipe, mas é o seguinte, essa rádio, a Rádio 012 News, ela nasceu com essa ideia de levar informação e música de qualidade para você, amigo ouvinte. Então, é o seguinte, está ouvindo o nosso programa, porque de repente você queria ouvir o Felipe,
não mexa no seu dial, deixa nos 98.5, que aqui você vai estar sempre ouvindo informações checadas, com fontes realmente sérias, tá? E fidedignas, e o jornalismo da 012, ele é fantástico. Então você quer ouvir informação, quer saber se realmente é verdade aquilo que tem no Facebook da Dona Candinha, cheque primeiro com fontes válidas, para evitar até passar vergonha e levar um processo, inclusive, né? Fica aqui a nossa dica. Bom, vou pedir para o André chamar os nossos comerciais e eu volto para o nosso último bloco em 2 minutinhos. Estamos de volta para o nosso último bloco, hoje com o prefeito Felipe Augusto, que inaugura, né, a programação do Papo Reto agora em 2023. Como sempre, só posso agradecer ao Felipe, que sempre atende os nossos convites e prestigia o nosso programa e conversa com você, amigo ouvinte. Muito obrigado, Felipe, como sempre. Queridão, estamos no mês de janeiro, altíssima temporada, São Sebastião abarrotada de gente. Daqui a 40 dias nós temos o Carnaval. Fala um pouco sobre como foi esse Réveillon, né, para vocês na administração. Eu estava no meio do canal, viu a queima de... Estava muito bonito. Mas como está acontecendo essa parte do trânsito? Enfim, como está a infraestrutura, né, da cidade? Coleta de lixo, por exemplo, que a gente sabe que aumenta, quase dobra, né, o número de pessoas aqui em São Sebastião nessa época. Enfim, como vocês estão trabalhando a infraestrutura do município para dar para o turista, né, o maior conforto possível? Cacá, eu vou até fazer uma correção, não é quase dobra, triplica, quadriplica o número de visitantes, é assustador. E curiosamente esse ano as pessoas chegaram antes, talvez até em função da Copa do Mundo, para assistir os jogos aqui, enfim. Curiosamente chegaram bem antes. Nós tivemos alguns problemas na coleta do lixo agora no fim do ano, porque não estava previsto o pessoal chegar com tanta força, chegaram e a coleta acabou não dando conta, nós tivemos que antecipar, né, a ampliação das equipes, fizemos isso. Graças a Deus já corrigiu, foi aí 2-3 dias de problema apenas, nós já corrigimos rapidamente. Nós temos uma equipe de trânsito que foi ampliada agora também em função dos chamamentos do concurso público, novos agentes de trânsito assumiram essa função, então nós estamos com uma equipe reforçada e tivemos problemas na virada do ano, pós-Réveillon, em relação ao excesso de veículos, né? Foram mais de 200 mil veículos num período curto aí de menos de 24 horas. Muita coisa. Descarregando, inclusive, o município de Ilhabela inteirinho aí, ao mesmo tempo agora que as pessoas saíam do município de São Sebastião. Quem saiu pela região sul enfrentou o trânsito saindo de Bertioga, Guarujá, as pessoas que retornavam às suas cidades. Então nós tivemos esses trânsitos excessivos, né, nas duas extremidades do município. Tudo isso foi contornado, foi conduzido de uma forma muito profissional pelos nossos agentes de trânsito, que trabalharam exaustivamente, né, nas duas regiões, tanto sul quanto norte. Conseguimos equalizar, tivemos obviamente problemas em função do excesso, mas é comum para essa época do ano. Especificamente esse ano, como eu te falei, muita gente chegou antes. Então acabou aí tendo problemas um pouquinho até antes do Réveillon. Mas enfim, excesso de veículos, equipes na rua, trabalhamos aí de uma forma intensa. Nós criamos aqui na nossa gestão, já há um bom tempo, essa descentralização de shows e eventos, inclusive com os shows de fim de tarde nas praias, para auxiliar a permanência, né, dos nossos turistas na praia por um período um pouquinho maior. Então a gente começa a agir no sentido de diluir a intensidade do fluxo de trânsito. Isso sempre deu um resultado muito positivo. Então a gente conseguiu ter aí uma diminuição, né, dos tempos de filas, dos congestionamentos, tal, em função do excesso de pessoas que visitam aqui a nossa cidade, a nossa região. Com as chuvas a gente acaba tendo um pouquinho mais de trabalho, tal, mas tudo até agora correu dentro da normalidade e, graças a Deus, nós tivemos aí
um número baixíssimo de acidentes. Então, assim, toda a segurança foi muito bem coordenada. Também as equipes de emergência conseguiram atender rapidamente aí algumas situações que foram necessárias, a intervenção de SAMU e etc., Corpo de Bombeiros. Então tudo isso está muito bem coordenado. A Polícia Militar também tem sido fantástica nesse apoio, né? O comando do 20º Batalhão, o comando local aqui da nossa cidade também tem feito um trabalho fantástico em parceria com a Polícia Civil e Polícia Municipal. Então assim, nós estamos com um início de ano bem tranquilo nas questões de segurança, de trânsito. A gente está tendo aí um momento favorável. Ontem nós tivemos cerca de 30 mil pessoas no show da Rua da Praia lá com o Xande de Pilares. Nós tivemos uma excelente movimentação no primeiro dia de festa do padroeiro também. Festa do padroeiro que está sob o comando do Padre Alessandro, nosso querido pároco local, e também do Padre João. Nós tivemos aí muita gente, Rua da Praia bastante movimentada, mas tudo muito bem coordenado aí pelas nossas equipes. Então, sem tumultos, sem confusões, segurança para toda a família. Então, graças a Deus, um início de ano com muita gente, mas com muita tranquilidade. Temos aí também já a programação do Carnaval, que já vai ser divulgado. Teremos o grito de Carnaval uma semana antes, então também a gente vai potencializar esses eventos carnavalescos, tendo aí um reforço para a economia. E lembrando que no dia 16 de março, dia do município de São Sebastião. Então, é uma extensão da programação de eventos entre janeiro, fevereiro e março. Muita atividade para que a gente possa fazer essa roda do turismo, da economia local, estar movimentando, estar girando aí com muita força em todos os bairros da nossa cidade. Importantíssimo isso. Aliás, já fica o convite aqui para Tutu, para a gente marcar uma entrevista aqui na 012, que será um prazer recebê-la, viu, Tutu? Felipe, Cezinha, meu parceiro jornalista, colega jornalista, me ligou essa semana passada, aliás, e marcamos uma entrevista na próxima terça-feira na Litoral Norte Web com o novo presidente da Câmara Municipal de São Sebastião, o vereador Fulli. Acabou a eleição para presidente, para governador, e agora, normalmente, como a gente já comentou antes, São Sebastião é uma cidade que respira política, né? Como você vê, aliás, o que você espera, né, desta nova composição da mesa diretora da Câmara? Como você espera que seja o relacionamento, né, do Executivo com o Legislativo, já que a gente sabe que você já está na sua reeleição, né? Você é uma força política gigante aqui no Litoral Norte, São Sebastião, e agora nós teremos uma eleição sem o Felipe Augusto daqui a 2 anos. Então, automaticamente, muitos vereadores, muitos secretários, muitas pessoas têm hoje a ideia de vir candidato em 2024. 24? Não, 25. Ó, Cacá, primeiro, meu respeito total ao Legislativo, né? Eu acho que essa nova composição é um time que tem que ter uma responsabilidade enorme, uma composição definida pelo próprio Legislativo. Eu não interferi em momento algum da eleição, deixei isso muito claro. Nunca interferi, né? Essa história que o Executivo vai lá, põe a mão, isso aqui em São Sebastião não aconteceu, até para não acontecer essa derrota que teve na Ilhabela, né? Aliás, parabéns aí, boa sorte ao abençoado, que seja muito responsável e feliz à frente do Legislativo ilhabelense. Mas aqui eu desejo sorte, sucesso e responsabilidade ao novo presidente da Câmara, que tem agora uma grande missão. Se tornou ordenador de despesas, assim como eu. Então vai sentir na pele agora a responsabilidade de ter caneta. Ou seja, tudo aquilo que ele pedia e que nós não pudemos atender por força de lei ou por força das questões republicanas, agora ele também vai ter essa responsabilidade. Então, agora deixa de ser, né, o vereador de plenário para ser o vereador ordenador de despesa, gestor de orçamento, com as responsabilidades de fiscalização dos seus contratos, dos seus adiantamentos, das suas licitações, né?
Ele vai ter uma limitação orçamentária gigantesca, proposta pela própria Câmara, que reduziu o remanejamento em 10%, e que eu sancionei de imediato, acho que está correto, né? Mas ele vai ter uma dificuldade enorme, a mesa diretora vai ter uma dificuldade enorme para tentar licitar, não vai ter facilidades nesse sentido. Vai ter uma responsabilidade agora, porque todos os seus contratos também passam por fiscalização, e os outros e os últimos presidentes de Câmara sabem, né, das dificuldades que tem em relação à sua prestação de contas. Todos tiveram dificuldades. O Reinaldo foi presidente da Câmara, conseguiu a aprovação de contas, mas não foi fácil, conseguiu demonstrar a lisura do processo, conseguiu demonstrar, né, toda a sua preocupação e conseguiu resolver, mas todos os outros presidentes de Câmara ficaram inelegíveis, não puderam mais disputar as eleições. Então a mesa diretora tem toda essa responsabilidade. E no ano pré-eleitoral e no ano que vem, o ano eleitoral, a mosquinha azul fica beliscando todo mundo, né? Então todo mundo acaba aí, quer dizer, não vamos aqui especificar, mas as pessoas acabam achando que podem isso ou podem aquilo. Todo resultado desejado depende do trabalho realizado. Então as pessoas que têm o compromisso com o cidadão, o compromisso com as políticas públicas, o compromisso com a realização do que é positivo para a nossa cidade, é o momento de deixar claro isso e transformar isso numa perspectiva de representação popular, né? Quando a gente se dispõe a ser político, a disputar mandato, nós temos que entender a carga de responsabilidade que nós temos, né? Sim. Se eu tomo uma decisão equivocada, eu vou afetar a vida de um segmento, vou afetar a vida das pessoas. Se eu tomo uma decisão acertada, eu melhoro a vida das pessoas, né? O meu governo sempre foi pautado nesse tipo de conduta. Desde 2017, quando eu assumi a Prefeitura de São Sebastião, e agora, na reeleição, nós tivemos aí, primeiro, a maior aprovação do litoral paulista. Hoje, continua sendo a maior aprovação, né? Nós temos uma gestão que marcou pelos investimentos em infraestrutura, em educação, em saúde, no social, mas porque nós temos o quê? Equipe, time, nós temos uma série de pessoas preocupadas com essa questão da responsabilidade social, com a responsabilidade do cuidar, do zelar do nosso município. As eleições, elas vêm aí para triar as pessoas que querem cuidar do município. Então, esse é o momento de quem quer disputar a eleição municipal se apresentar, para que as pessoas possam, sim, estar se posicionando, dizendo o que vão fazer para o município. O legislativo, ele tem atenção, atendimento com o cidadão no dia a dia. O executivo realiza. Quem pavimenta a rua é a prefeitura. Quem faz a drenagem é a prefeitura. Quem coleta o lixo é a prefeitura. Quem fiscaliza é a prefeitura. Ou seja, a prefeitura tem o ônus e o bônus. O vereador, ele faz a fiscalização, ele está próximo ao cidadão, ele traz as demandas para o prefeito. Então agora as pessoas têm que começar a se posicionar, se vão disputar a eleição, começar a disputar ou para o executivo ou para o legislativo, enfim. Eu tenho uma missão, concluir o mandato com o maior número de obras entregues na história, tenho a missão de realizar todas as demandas sociais, culturais, as demandas de políticas públicas para o turismo, fortalecer a economia, e até agora a gente tem conseguido fazer isso. Falamos agora há pouco sobre a gestão que mudou o município. É um time, sim, é um grupo de pessoas imbuídos dessa vontade de transformar a cidade de São Sebastião. Eu não posso participar diretamente da eleição porque já fui reeleito. Mas claro, vou estar ajudando, vou estar auxiliando. O Reinaldinho já está se pré-colocando aí como candidato a prefeito da cidade. O próprio José Reis, ex-presidente da Câmara, também se colocando, né, como candidato a prefeito. Os demais aí buscando a sua reeleição de vereadores. Outras lideranças tentando novamente o legislativo. Outras lideranças, né, tentando também pela primeira vez. Então esse é um ano de rearranjo. Mas ainda também está muito cedo, Cacá. As pessoas têm que trabalhar para alcançar esse objetivo. O objetivo é só no ano que vem, e o meu foco agora é cuidar da cidade.
Não vou discutir política nem com o legislativo, política eleitoral, nem com o legislativo, nem com ninguém dentro do executivo. Agora é foco na gestão, é cuidar das novas gerações que estão vindo aí, preparar as novas licitações, cuidar para que a cidade continue avançando. E esse ano não será um ano fácil. Não. É um ano de recessão nos países de primeiro mundo, na América do Norte, na Europa. Essa recessão já começou a afetar o Brasil. Então nós temos que ter todo o cuidado, todo o zelo com a nossa cidade para que a coisa não saia dos eixos. E a responsabilidade, claro, de gerir uma cidade que está desenvolvendo, que está crescendo no turismo, em todos os setores, e que precisa continuar aí com essa posição de destaque. Mas você é um gigante, né, dentro da política sebastianense. Você é um... Como que a gente costuma falar isso? A gente que faz análise política, a gente fala que você é um pilar da política sebastianense hoje. E você tem um grupo muito grande, né, como você acabou de falar, Reinaldinho, Reis, outros vereadores, outras pessoas que têm interesse. Mas você vai ter que fazer esse meio de campo, né, Felipe? Você é o cara que não vai poder, vai ter que deixar esse grupo coeso e esse grupo firme para vir para uma próxima eleição. Acontecem algumas coisas que a gente observa, por exemplo, foi muito comentado a nível federal, de alguns deputados que traíram descaradamente, foram eleitos pela base do ex-presidente Bolsonaro e chegando lá, o traíram. Isso é uma coisa que a gente fica vendo, né? Por exemplo, vários vereadores que, por exemplo, vamos falar agora de São Sebastião, que foram eleitos na tua base, foram eleitos no teu palanque, tá? E alguns já não vou dizer traíram, mas já saíram fora da sua base, pensando no seu lado pessoal. Aqueles que ficaram fiéis a você, é o que a gente pode falar da base do Felipe Augusto. Você vai ter que ter muito tato para lidar. Você falou do Reis, você falou do Reinaldinho, né? Como você vai administrar isso para você conseguir manter o teu grupo firme, o teu grupo fechado? Bom, primeiro que hoje a minha prioridade, como eu falei, é cuidar do município. No ano passado nós tivemos uma série de fofoquinhas, de intrigas e de diz-que-me-disse, e principalmente de pressão política por parte de alguns vereadores que acabaram conduzindo outros, né? Tem uma prática comum de um vereador eleito agora, aliás, eleito uma votação ridícula, e se não tivesse na nossa chapa não teria sido eleito, que já é conhecido por fazer essas manobras, né? Dessas picuinhas eu me mantive totalmente distante, Cacá. Totalmente distante. Não me afetaram, eu não estou preocupado com isso. Eu acho que nós temos aqui que cuidar da população. A população não está interessada em picuinha de vereador ou de prefeito, entendeu? A população está interessada no resultado. Sim. E eu costumo dizer para a minha equipe, e defendo isso como uma tese: fofoca de político fica entre políticos. Né? Nós que fazemos as análises, nós vivemos isso. A população está preocupada se o ônibus chegou no horário, se o médico está atendendo, se a escola tem merenda de qualidade, quer saber se a rua está pavimentada, não quer saber se o vereador A, B ou C ligou para o prefeito, deixou de ligar. Teve uma eleição da Câmara que foi muito mal conduzida, né? Mas isso é um problema do Legislativo, não é meu, isso é uma opinião minha, certo? Não estou interferindo no Legislativo. Foi muito mal conduzida, foi antecipada, ficou um intervalo gigante entre um presidente eleito e um presidente no exercício, ou seja, o presidente eleito ficou esvaziado porque tinha um presidente no exercício, não, né? Um presidente para ser empossado, então ficou um intervalo gigantesco, né? E isso não foi bom. Não foi bom porque teve uma Copa no Mundo que, né, mudou os rumos das notícias, o rumo das convicções, o rumo do dia a dia. Nós tivemos uma eleição federal, uma eleição estadual, que, aliás, na minha opinião, eleição federal precisa urgentemente ser separada da eleição do Estado. Tem que ser separada. Porque o foco fica na eleição presidencial e aí bagunça tudo.
Então você tinha ali alguns vereadores que foram declaradamente apoiar o Lula, outros foram apoiar o Bolsonaro, então isso já criou um clima ruim. Teve uma eleição de presidência da Câmara no meio do caminho, teve a Copa do Mundo, foi uma bagunça totalmente desnecessária. Eu mantive o foco, eu cuidei das questões do município. Os vereadores que se sentiram confortáveis de estar ao nosso lado, participando do dia a dia dos debates, ótimo. Aqueles que se sentiram mais confortáveis em discutir questões pessoais e resolveram se afastar, ótimo, uma decisão deles. Mas isso não afetou a governabilidade do município. É isso que é importante. Não afetou, em hipótese alguma. O que houveram aí foram decisões ruins. Por exemplo, nós tínhamos um grande empréstimo do Desenvolve São Paulo, de 25 milhões de reais, que poderia estar sendo aplicado agora, com a implantação de energia solar, com novas pavimentações na região sul, na Topolândia, que foi negado pela Câmara. Juros ridículos, né? Empréstimo de pai para filho. Muitos municípios, aliás, quase 400 municípios no estado de São Paulo pegaram esse dinheiro. Nós perdemos essa oportunidade. A anistia, que podia ter sido aprovada antes, em outubro, em setembro, para auxiliar o cidadão que está em dívida com a prefeitura, se perdeu. Também ruim para quem? Para o cidadão que estava devendo, e a Câmara deixou isso aprovar, e isso acabou acontecendo nas 2 últimas semanas do ano. Então, assim, não me prejudicou a mim, prejudicou o cidadão. A cidade, né? Outra situação que ruim, que eu acho, para o investidor, né? O condomínio de lotes, um projeto de lei importante que beneficia o pequeno empresário, o engenheiro, o arquiteto que está começando, o investidor que quer lotear ali 10, né, fazer 10 lotinhos, poder investir, ganhar um dinheiro, tal, está parado lá também. Quer dizer, um projeto que eu acho que beneficia esse cidadão. Então, assim, nós estamos vendo algumas situações que poderiam ter avançado, poderiam ter melhorado o dia a dia da cidade, ficaram nessa picuinha. Eu não entrei nesse debate. Eu continuei cuidando do município. Eu tinha que inaugurar a Praça do Pôr do Sol, eu tinha que inaugurar a ampliação do Pier do São Francisco, eu tinha que fazer a entrega dos ranchos dos pescadores, fiz a entrega do trator. E aí estou vendo uma discussão pequena. Olha, fui eu que peguei o trator, não fui eu, peguei o dinheiro do trator, não peguei. Foi uma discussão boba. Enquanto a gente precisava o quê? Olhar para o cidadão. Já está entregando um trator? Vamos buscar outro trator agora. Então, somar esforços em favor do bem comum. E aí fica uma discussão de enfrentamento. Olha, vem aqui, discute comigo, fala comigo. Não é isso que o cidadão quer. Não mesmo. Não é. E uma coisa interessante, Cacá. A população não tolera traições. Sim. Acho que o melhor resultado que nós tivemos aí dessa questão da traição foi Ilhabela alguns anos atrás, né? Se eu for encarar como traição e levar isso para o coração, eu vou ficar magoado, eu vou fazer uma má gestão. Não é isso. Eu não encarei como traição, eu entendi como um reposicionamento. O início do ano está aí, nova mesa diretora, novas ações, um 2023 aí repleto de esperanças, crise econômica à vista, mas assim, nós temos uma missão que é cuidar do povo. Então agora não é momento de discutir política eleitoral, agora é de discutir políticas públicas para o cidadão. Essa é a minha missão. Quem for candidato, que se entenda. Eu tenho que entregar o município para o próximo prefeito, para o próximo executivo, né, com toda a sua composição, de forma coordenada, organizada e bem colocada. Então, hoje o foco é no cidadão, é na cidade. Então, o que houve, o que deixou de acontecer, o que aconteceu, eu passei por cima, tranquilamente, na boa, não saí retalhando, não saí sacaneando, não saí fazendo nada disso. Continuei tocando meu mandato, enquanto as pessoas iam se atentando a um processo eleitoral de Câmara, a um processo eleitoral federal. Então a gente foi conduzindo da melhor forma possível. Eu tenho que entender a minha responsabilidade e o novo ano agora com as novas expectativas e ações. Perfeita colocação. Felipe, olha, eu quero agradecer demais a tua presença aqui na 012. Conto com a tua presença aqui muitas outras vezes, que é muito importante esse canal de comunicação com a população. Quero agradecer aqui o Nélio, quero agradecer o André, quero agradecer o Jonas. E nesses últimos minutos do programa, eu vou pedir para você olhar para aquela câmera ali, que é a tua câmera, e fale, né, dê a sua mensagem de início de ano para a tua população, para os teus sebastianenses.
Olha, Cacá, primeiro uma mensagem de esperança para que 2023 de fato seja um ano de muita paz, de realizações para você, para sua família, para todos que nos ouvem, para todos que nos acompanham. Nós estamos falando de um momento em que a esperança se renova, o marco do dia 1º de janeiro, para que a gente tenha de fato resultados positivos. Então que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe a nossa cidade de São Sebastião. Mas eu também acabei de receber aqui uma notícia muito triste, Cacá, e queria aqui externar o meu respeito, as minhas condolências, né, à família da professora Patrícia, nossa chefe de Secretaria de Educação, que infelizmente veio a falecer agora pela manhã. Então aqui todo o nosso respeito à família, e que Deus abençoe e conforte, né, seu marido, seus filhos, nesse momento de profunda dor. Mas deixar aqui uma mensagem, como eu disse, de esperança para os nossos munícipes e também para a família enlutada. Que 2023 seja um ano de paz, de realizações positivas, e que Deus sempre esteja aí presente no nosso lar, presente nos nossos corações, e as nossas orações sejam sempre positivadas por essa fé que é inabalável, mas que transforma a vida das pessoas. Um bom ano a todos. Bom, muito obrigado a você, amigo ouvinte. Eu normalmente não li aqui os comentários, porque foram mais de 300. Então, para não fazer injustiça de ler um e não ler outro, eu não consegui ler os comentários. Mas agradeço a grande audiência da Rádio 012 News. E no próximo domingo eu volto a partir das 10 da manhã com mais um programa Papo Reto. Uma ótima semana a todos e fiquem com Deus.